Quebra do osso. Um uivo de saudação para vocês, lupinos hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. O Quebra do Osso de hoje conta com a presença do nosso amigo Pedro Nogueira. E aí, cara, tudo bom? Você sempre fala assim, todo sereno e engraçado. É que eu tô bebericando aqui uma cevada cósmica. Cevada cósmica? Então, tá bom, então. Lembrando os velhos tempos de Fiona. Tem que honrar o passado, né? Tá certo. Quem me dera, eu tô aqui no líquido negro da Pentex, Coca-Cola. Cada um faz o que pode, tá certo. No Quebra de Osso de hoje, nós chamamos aqui, o Quebra de Osso de professores, porque vamos falar dos professores dos Garou. Hoje o nosso assunto vai ser um pouco sobre mentor, inspirado aí, a pauta de hoje inspirada pelo Pedro Nogueira, que tava assistindo aí He-Man e viu o mentor aí. Como é que é essa bosta aí, Pedro? Você assiste até hoje? Mentira que você tava assistindo Sociedade do Poetas Mortos e quis ser o Robin Williams. Pode falar a verdade. Não, eu comecei a ser professor por causa disso. Ah, foi? Já mandou seus alunos subirem na mesa, então? Sim, Captain, my Captain. Porra, tem que ter. Então, beleza. O problema é que agora, né, vai ficar parecendo que é piada, mas a história do mentor e o He-Man, você sabe que é verdade. É verdade. Então, hoje vamos correr um papo aí sobre os mentores, como é que eles funcionam em jogo, o que a gente gosta de fazer, o que não gosta. Pra começar, bem, as tribos que não podem ter mentor na criação dos personagens, ou que tem esse antecedente desencorajado, segundo as regras já do W20, essas tribos são... As tribos são os Andarilhos do Asfalto, cujos mentores são desencorajados, tá? Os Senhores da Sombra e só essas duas tribos. Pedro, o que você acha dessas duas tribos não poderem ter mentor ou, enfim, né, esse desencorajamento? Olha, eu não entendo muito a restrição, na verdade. Acho que poderia ser desencorajado. Quer dizer, é o linguajar utilizado agora no 20. Exatamente. Então, assim, eu acho estranho que tenha que houvesse uma restrição. Esses aqui não podem. Agora, quanto ao Senhor das Sombras, eu entendo, sim, o porquê haver essa restrição. A tribo tem uma cultura de meio espartana, né? O cara tem que crescer forte e sozinho. Ele tem que se desenvolver a todo custo. Tanto é que a fraqueza da tribo é relativa ao julgamento que os outros fazem sobre os seus pares. Então, o cara tem que se provar sozinho. O que me estranha é que os crias de Fenris não tenham a mesma restrição. Porque eu penso que eles, nesse quesito, são idênticos aos Senhores das Sombras. Saquei. Engraçado, porque eu vejo a coisa de outra forma. Eu acho que um Senhor da Sombra teria muito prazer em ser mentor de uma outra pessoa, uma vez que aquele cara, ele estando, né, subjugado a você, ele vou colocar muito entre aspas aqui, ele é seu escravo, né? Você já tem um cara abaixo de você que você vai dar ordem nele e ele vai fazer o que você mandar. Não, eu entendi, mas a restrição ou desencorajamento do antecedente mentor, para mim, ele não deve ser encarada como aquela tribo não assume o papel de mentor, ou não há professores, ou então eles são sempre solitários no aprendizado. Não acho que represente isso. O que representa é que aqueles indivíduos, eles não podem se valer dos mentores, dada a sua cultura. Ah, entendi, certamente. Entendeu? Eles não podem só se valer. É claro que eles têm professores entre eles na cultura, entendeu? Uhum. Mas agora, o Senhor das Sombras, ele tem lá o seu mentor, ensina ele a politicagem, ensina ele a lutar, mas no momento do Garou fazer essas coisas por conta própria, o mentor ele só assiste. Sim. Não, eu concordo com você. Do ponto de vista Senhor das Sombras, vamos dizer assim, é mais vantajoso para o mentor ter um pupilo do que o pupilo ter um mentor.
Então eu acho que a restrição ela vem exatamente nesse sentido, do antecedente não te fornecer uma qualidade, do antecedente não te fornecer uma vantagem, porque o seu mentor não vai estar lá para quando você precisar dele, você que vai estar lá para quando seu mentor precisar de você. Exato. E aí eu acho que os crias de Fênix eles deveriam sofrer a mesma restrição. E em relação aos andarilhos do asfalto, a desculpa, né, é que o ser humano, por ser assim tão adaptável, e é uma filosofia pregada pela tribo, que você vai aprender as coisas de maneira muito autônoma, né? Você vai fazer isso por você mesmo, e é mais ou menos o que a gente vê hoje em dia. O que é um pouquinho complicado quando o professor está falando isso, né? Você tá falando que seus alunos não precisam de você, eles vão aprender e foda-se. Ainda assim, mesmo, né, o termo que se usa no W20 é desencorajados, mas ainda assim no livro da tribo da terceira edição, voltando ao caso dos Senhores das Sombras, você pode sim ter um mentor, no caso, como uma qualidade. Então há uma volta nas regras, por assim dizer. O mentor, ele tem sempre pelo menos um posto acima de você, né? Tratando-se aí de um personagem iniciante, se você tem um ponto de mentor, ele é de posto 2, se você tem 3 pontos, ele é de posto 3 e assim por diante. Até chegar ao absurdo de você ter 5 pontos de mentor e ele ser um mentor de nível 6. Porque aí eu acho que a coisa foge muito do jogo, né? Aquela coisa assim, porra, não, o meu mentor é tipo foda pra caralho, você não ia ser um cara, sei lá, entende? Porque o mentor ia te escolher. Claro, você vai dar suas justificativas pro narrador e, enfim, depende dele aceitar ou não, mas já de cara, se você coloca isso, daí você já tá forçando o narrador a colocar um lobisomem de posto 6 no cenário dele, que talvez não tenha sido pensado de início. Eu acho que existe um problema em Storyteller, que quando você está criando a ficha lá do seu personagem, está distribuindo os pontos de antecedente, que são muito baratos, em bônus e tudo mais, você pode acabar comprando alguns desses antecedentes específicos de lobisomem num valor muito alto, sem se dar conta de que talvez o jogo fique influenciado demais por aquilo. Então, assim, um personagem com recursos 5, o jogo ele tem que ter uma natureza completamente diversa. A mesma coisa com o mentor 5. Se você cria seu personagem com o mentor 5, você tem que saber que no início o jogo vai ser sobre o mentor e não sobre você. E talvez isso seja um jogo muito legal, né? Não quer dizer que isso vai estragar o jogo, que o enfoque está errado, nada disso. Quer dizer simplesmente que esse reconhecimento tem que ser dado, senão o jogo vai sair torto, mal feito. Porque acaba que o seu mentor ele tá numa posição tão elevada, mas ele é um cara tão respeitável dentro da sociedade que não só você vai ter que honrar os passos dele, mas que ele tem que ser muito presente, né? Nem que seja através das histórias ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo da seita sabe quem é seu mentor. Exatamente. Não só da seita, mas provavelmente todo mundo da sociedade Garou sabe quem é o seu mentor. Então, aí no jogo o equivalente é o Jimmy Olsen, o repórter amigo do Superman, sabe? Já que a gente já gravou um sobre Depois você pode ganhar superpoderes, não sei. Aí vai depender muito do escritor, né? Exato. Então, tá certo. Enfim, então os parâmetros básicos a respeito dos mentores são esses daí. Primeiro, até que ponto você acha ok o personagem, até que posto você acha ok o personagem ter para que ele tenha um mentor? Do tipo, quando ele faz o personagem dele, ele é de posto 1, então ele vai ter um mentor, ok, beleza. E aí ele sobe de posto. Ele continua tendo um mentor, você apaga aquele mentor da ficha e ele é aqui um... Eu acho que algumas tribos elas vão promover, de certa forma, uma individualidade, enquanto outras talvez elas voltem mais para uma relação mais próxima. Então, tribos como os Portadores da Luz Interior, os Uktena, não sei, talvez o Endigo,
que são tribos que têm um enfoque místico, a limitação possa simplesmente não existir. Eu consigo imaginar dois personagens de posto 5, um mais velho e outro mais novo, sendo mentor e pupilo para sempre. Porra, eu tenho essa dificuldade. Eu acho que assim, vai ser aquela coisa do tipo, aquele cara é o seu ex-professor. Ué, entende? Como o Asa Noturna e o Batman. Nós vamos falar do DC Comics até quando? Tá. Não, cara, é só porque a referência é fácil. Mas alguma coisa do tipo. Aquele cara ali é seu ex-professor. Ele te ensinou, tudo que você sabe foi ele quem te ensinou, mas você não tá mais sob a tutela dele. Você atua sozinho, você não tá sob a tutela dele, mas quando o bicho pega... se você tiver que recorrer ao... Vocês estão juntos. Você vai recorrer até ele. Talvez nesse momento o antecedente se transforme em aliado, né? Entendi. Mas eu vejo isso já desde lá do início. Eu acho que quando o cara sobe pra posto 2, não tem mais muito motivo pra ele ter um mentor ainda. Entende? Um mentor, no caso, eu digo alguém presente. Aí, acho que você tem um mentor pra, sei lá, você quer aprender um dom, você quer aprender um ritual, você vai lá atrás do seu antigo mentor e aprende. E, enfim, vai lá e conversa com o cara e tal, tudo. Mas eu não vejo assim, agora, mentor, o que é que eu faço nessa situação? Ou mentor, pra onde... mas é porque ele seria sempre... Sim, mas é porque o mentor seria cada vez menos necessário, porque o cara já adquiriu sabedoria, glória, honra, experiência, de todas as formas. Mas, sempre pode ter aquele momento em que a jornada que o personagem está passando, ou a dificuldade que ele está enfrentando sejam tão grandes que ele ainda tenha que recorrer a um conselho específico. Aí ele volta ao antigo professor dele. Consigo imaginar isso tranquilamente. Não, imaginar tudo bem, mas eu não vejo... Eu, particularmente, não é nenhum segredo pra você, eu não gosto muito do antecedente. A gente vai discorrer isso aí um pouco aí a respeito, mas é um antecedente que me incomoda. No sentido de que muitos jogadores eles têm um mentor e aí eles ficam na alça do mentor e esse mentor vai ser o cara da taverna que vai colocar ele numa aventura, entende? Eu acho que tem um defeito intrínseco ao storyteller, que aí vai de conversar também com o antecedente aliados, com o antecedente parentes e todos os outros. Que você cria esses NPCs todos em torno do seu personagem e quem controla é o narrador. Isso eu acho um problema, certo? Se você tivesse uma mecânica, uma dinâmica que funcionasse, eu não estou querendo sugerir nenhuma agora, mas se houvesse um jeito de você controlar o seu aliado e o seu personagem, claro, de maneiras diferentes, eu acho que não ia haver essa banalização do antecedente mentor. Tá aí uma sugestão aí interessante, né, para algum ouvinte que já pensou nisso, ou que faz isso daí, escreve aí pra gente aí, dá alguma luz de como é que isso acontece. De repente pode ser uma coisa de que um membro da sua matilha interpreta o seu mentor ou os seus aliados, mas ainda assim isso é interessante. Ainda assim é um pouquinho complicado, né? Mas eu não gosto do mentor sendo utilizado como ferramenta narrativa, no sentido de que o cara cria aquilo e te entrega e fala, pronto, meu mentor ele tem um nome só e você, narrador, decide tudo que é que ele vai fazer. Entendeu? Porque eu não sei fazer nada. Eu não vou fazer nada até o meu mentor virar pra mim e falar: João das Neves, você tem que ir lá e recuperar um fetiche. Entendeu? O cara não entra na sua história sem o mentor. Ou ainda, tem uma ideia, a matilha de jogadores decide alguma coisa e o cara, ao invés do jogo seguir, fala: não, antes eu vou falar com o meu mentor. Porra, isso me mata, sacou? O seu personagem tem que ser autônomo, né? Exatamente. E é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho o seguinte, o antecedente se chama mentor. Ele tá ali pra te mentorar, ele não tá lá pra batalhar contigo. Ele pode fazer isso, claro, mas ele não é o seu aliado, ele não é um protegido seu. Ele tá lá pra te ensinar coisas.
Então, o melhor jeito de utilizar mentor é dessa forma, eu penso. E aí, por ensinar, você pode fazer várias coisas. Desde ser o cara que te ensina Clive Azar ou Kailindor, ao cara que te guia em jornadas umbrais para aprender novos dons. Ou então, um personagem à disposição do narrador para, quando a narrativa está estafada, puxar para algum outro ponto. Mas a narrativa não pode depender dessa ação do narrador, né? Não, perfeitamente. Narradores habilidosos, assim como jogadores habilidosos, eles vão saber quando puxar um novo elemento, né? Quando trazer uma luz nova para dentro do jogo. Assim como se disse, não dá pro negócio ficar maçante do tipo, meu mentor decide o que vai ser feito de mim. Que aí, foda, né? E infelizmente eu já joguei com mais do que eu gostaria, a minha cota de pessoas dessa forma. Todos nós. Essa é pelo menos a minha relação com o mentor. Sempre que eu vou jogar, não só lobisomem, mas qualquer outro tipo de RPG, eu sempre penso numa coisa a respeito do meu personagem. Se o narrador descrevesse uma coisa, olha, você acabou de acordar, o que é que você vai fazer? Né, naquele pior estilo narrativo possível, vamos concordar. Eu tenho que ter na minha cabeça o que é que vai fazer, sem depender de nenhum NPC. Apesar de eu gostar muito dos meus personagens estarem de alguma maneira integrados com o cenário. Mas eu acho que isso daí é uma coisa que, como você falou, narradores experientes eles já sabem fazer. Narradores não, jogadores experientes já sabem fazer por instinto. Se o narrador tá perdido, o cara ele vai fazer os planos dele. Ele vai correr atrás das coisas que ele quer pro personagem. Sim. Então, eu não gosto dessa dependência que alguns jogadores têm. Então, uma coisa que eu faço, e também dos narradores, né? Então, uma coisa que eu faço quando eu tô jogando, no caso, eu não costumo colocar mentor justamente para não dar esse gancho, porque eu não gosto da coisa ser puxada dessa maneira. Olha, você vai fazer isso porque o seu mentor mandou. Entende? Meu mentor mandou, ele vai lá e faça a parada que ele quer. Eu não sou escravo do cara, não. Ele que se foda por lá, entende? Porque eu vou ter que ficar cumprindo os planos deles. Eu tenho os meus. Então, é uma coisa que eu normalmente não faço. E você, nos seus personagens, mentor é um antecedente corriqueiro? Não. Eu não costumo usar, não. Aliás, eu acho que eu nunca joguei com mentor. Nunca? Nunca eu me recordo. Acho que não. São tantos personagens, né? A gente não lembra. A respeito dos mentores, você vê algum augúrio favorecido para se ter um mentor? Porque, vamos lá, o Aron, depois que ele assumiu o papel de guerreiro, uma vez que tudo foi explicado para ele, sei lá, o mentor vai ficar te ensinando tática de guerra, entende? No caso, é claro que o mentor pode te ensinar muita coisa além de pura e simplesmente o seu papel em relação à Luna, né? Ele pode ensinar para esse garoto, para esse Aron, no caso, já mencionado, ele pode ensinar alguns caminhos mais místicos e tal, e esse garoto, de certa maneira, se transformar, né? Se tornar um guerreiro místico, vamos dizer assim. Sim. Mas, de certa maneira, o cara continua sendo um Aron, continua sendo um guerreiro. Entendi. Eu acho que 2 augúrios favorecem mais do que os outros. Todos podem, né? Mas eu acho que Philodox e principalmente Galliard tem mais a ver com a atuação do mentor. O Galliard em contar toda a cultura da tribo, ou da história local, ou do caerno dos espíritos, enfim. E o Philodox em ensinar a litania, né? As leis Garou, os costumes e tudo mais. Eu vejo os Philodox e os Teurges. Porque o seu Teurge, depois que você distribuiu seus 1395753, ele é muito cru, né? Por mais que você tente, enfim, ele tá muito longe de ser o místico. Enquanto o Aron, depois que você distribui os seus pontos, ele já acho que não. Tem muito ritual pro cara aprender. Acho que depende. Mas ele já pode começar com bastante rituais. Não, tudo bem. Concordo com você, mas ainda assim eu acho que a plenitude mística para ele, vamos dizer assim, ela ainda
Ele ainda tem muito que aprender. Ah, mas se fosse pra ser questão de plenitude mística, o jogo ia ser Mago Ascensão, não Lobisomem Apocalipse. O foco do lobisomem é a guerra, né? Então, claro que o cara vai ser um guerreiro pleno mais rápido do que um bicho. Sim, sim. Uma outra coisa que é interessante também é que o seu mentor, ele não precisa ser uma única pessoa, né? Ele pode ser uma matilha, ou ainda um conselho de anciões, ou enfim, qualquer coisa do tipo que funcione como um, sei lá, um coletivo de mentores, talvez, né? Sim. Eu, inclusive, acho essa uma maneira bem mais interessante de você usar o antecedente. Nada contra você criar o seu mentor, o professor. Isso é interessante, especialmente para alguns portadores da luz, por exemplo, né? Mas eu acho legal a ideia de que o cara pode ter um grupo de pessoas que ensinam ele no KR, por exemplo, na seita e tudo. E uma outra coisa que eu acho legal é que você caindo nesse esquema de um grupo de mentores, isso quebra um pouco aquela sistemática de o seu mentor é de posto 2, de posto 3 ou qualquer coisa do tipo, né? Aquela que a gente começou a falar no começo do quebra, aquela pontuação. Porque para você fazer isso, para que seja um grupo, a sua pontuação ela deve ser de 4 ou 5 pontos em mentor, mesmo que nenhum deles seja de posto 5 ou maior, né? É mais para representar essa variedade de, vamos dizer assim, de opiniões que o personagem pode ter. Tá aí uma dica aí pra galera. Eu nunca vi isso acontecer, mas acabou de me vir aqui na mente. Você já viu ou já imaginou um Garou que ele tem um mentor que não é Garou? Você diz ele ser uma outra criatura? Ou dele ser um parente? Ou então mesmo um mortal. Talvez um parente. Cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi em mesa. Eu nunca narrei, nunca estive em uma mesa que alguém tivesse alguma coisa do tipo. Consigo imaginar essa situação. Tá, assim. Mas assim, em se tratando da nação Garou, eu tô excluindo aqui agora os Rengei Yokai, ou o Conselho Ahad, ou o Conselho de nome impronunciável, que é australiano. Eu particularmente não gosto. Imaginável tudo bem, mas é uma coisa que me desagrada. Imagina só você, o cara chegando dentro da seita, falando que quem falou pra ele agir de uma determinada maneira, ou quem aconselhou ele, foi uma outra criatura. Em especial, se essa criatura não está relacionada à seita. Depende do que você está usando. Quer que eu te dê um bom exemplo aqui agora? Sim, manda aí. Fácil. O Peregrino Silencioso chegou no KN falando que quem mandou ele lá foi um fantasma. Tá, mas aí, olha só a diferença. Esse cara, esse fantasma, o Peregrino Silencioso tá seguindo um presságio, é como se um espírito tivesse falado pra ele. Se ele vira assim e falar, o espírito da coruja me mandou vir até aqui. Ninguém vai discordar disso daí. Por que ele tá indo lá é uma outra coisa. Agora, ele ser um mentor, ele vai tutorar esse Peregrino Silencioso, por exemplo, em tudo. Ele vai aconselhar, vai ensinar o cara. Porra, esse cara nem sabe da nossa cultura, como que ele vai te ensinar qualquer coisa? Não, eu tô falando de uma situação que eu consigo considerar plausível, e isso não quer dizer que os outros garotos iam achar isso esquisito, ou que não iam até perseguir ele por conta dessa relação, entendeu? Uhum. Mas seria como o maluco que ouve vozes na cabeça dele, entendeu? E obedece. Mas só que nesse caso não são vozes na cabeça dele, é realmente alguém falando alguma coisa, mostrando o caminho para aquele garoto. Tá, mas sei lá. Olhando de uma maneira bem prática, dentro da sociedade tão preconceituosa dos lobisomens, é o quê? Pô, você tá mancomunado com a Wyrm. Não tem isso de, é um fantasma, o fantasma é bonzinho. Sim, eu sou um roedor de osso e o meu mentor é um Hatkin. Não tô propondo... Primeiro, eu acho que essa é uma ideia que só pode ser usada se seu personagem é bem avançado. O filhote nunca teria uma relação com qualquer outra criatura sobrenatural. Acho que as relações de crossover já só vêm mais pra frente. Mas beleza, se um Peregrino Silencioso de posto elevado tem essa relação, eu acho ok. Isso não quer dizer que os outros lobisomens não iam perseguir ele. Eu falei isso. Não, O que eu acho ok faz sentido pra mim, não me soa
errado de nenhuma forma e não me soa ridículo. Também. Não, ridículo não. Entendeu? Mas outra situação que eu consigo achar legal. A relação de mentor, ela pode ser estabelecida com, assim, temporariamente, ou então condicionalmente. Do tipo assim, o Senhor da Sombra vai ser instruído sobre os segredos de não sei quem pelo Corax durante um período lunar. E aí depois ele vai ter como é que fala? Que pagar um chiminagem, não chiminagem, né? Fazer um favor. Entendeu? Tá. Mas essas relações também podem ser temporárias, então sei lá. Mas aí o que eu acho que acontece acontece uma certa inversão, que aí essa criatura, ela não é um mentor. Porque não tem como um fantasma, um Corax, um Hatkin, o que você quiser aí, te ensinar da sociedade Garou, que é o que os mentores fazem. Entendeu? Isso aí que você tá falando, pra mim, da forma como eu enxergo, e se um jogador me trouxesse essa proposta, eu ia falar pra ele ter, ao invés de mentor, até por causa do nome, como é que o cara ia utilizar esse antecedente, ele teria um aliado sobrenatural. Aliado sobrenatural. Sim. Entendeu? Sim. Que fosse, sem problema, se o aliado sobrenatural ele é mais poderoso do que você, ele tá mais avançado na sociedade dele do que você, na sua, e ele te aconselha, ele te ensina algumas coisas e tal. Mas não tem como o cara não vai te ensinar um ritual novo. Porque ele não é um lobisomem, ele não conhece em teoria, né? Ele não conhece os rituais dos lobisomens. Ele não vai te dar um fetiche, ele não vai te ensinar como se portar numa determinada situação. Porque isso não é dele, entende? Eu falaria pro jogador ter um aliado espiritual e não um mentor. Gosto muito do metaplot, do cenário todo, de uma maneira geral, onde cada coisa tem seu lugar. Um Gural não vai te ensinar, ele vai te ensinar do Gural, da Guerra da Fúria e tudo. Ele não vai te ensinar da sociedade Garou. Até porque provavelmente o filho da puta tá dormindo nos últimos 50 anos, então tá sabendo de porra nenhuma. Sacou? Acho que a coisa ela muda de figura quando a gente tá, por exemplo, falando dos Rengen Yokai. Porque lá a sociedade. Não existe uma sociedade Garou, por assim dizer. A sociedade é a sociedade das cortes bestiais. Então um Khan dos Basté pode te ensinar sobre como se portar, os rituais, o que é, os augúrios que são diferentes e tudo, né? Apesar de que ele certamente, no caso dos Basté, ele certamente vai segurar os seus próprios segredos e querer extrair o máximo de informação de você. Falando um pouco de mentores como narrativa, vamos dizer assim, o que você acha legal de se fazer com o mentor quando você está narrando, Pedro? O que você acha legal do jogador trazer para você como mentor? Que o jogador pode me oferecer? Eu na posição de narrador? Exatamente. Você tá jogando, você tá narrando, eu criei um personagem, o meu personagem tem mentor. Então você vê aquilo, tipo... Porque, né, de certa forma, todo antecedente ele vai interferir no jogo. Como você falou lá no início, ele vai interferir no jogo bastante. Porque faz muita diferença se o cara tem 5 de recursos, se o cara tem 0 de recursos. Ou qualquer que seja o antecedente. Então, quando o cara coloca o mentor, o que é que você enxerga? Quais são as possibilidades que você enxerga? Cara, olha, a primeira coisa que eu exijo do cara é que pelo menos me informe mais ou menos como é esse mentor. Não me dá o trabalho de criar o personagem para você. Entendeu? O narrador ele já tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo na cabeça, e aí ele ainda tem que lidar com como é o mentor do cara, como é a relação entre os dois. Não, pelo amor de Deus, né? Tenha pelo menos isso pensado. Eu já criei uma seita inteira e agora você me vem com mais uma bosta do NPC. Pois é, exatamente. E de vez em quando, o que é foda é que de vez em quando você ainda vira pro jogador e falando, você quer ter mentor? Olha, aqui tem uma lista de NPCs que eu fiz. Eles são mais ou menos 35. Escolha um. E o cara fala, não, nenhum desses aqui serve, eu quero o meu mentor, sei lá. Não, meu mentor não é assim não, faz o outro aí. Porra. Exatamente. Outra coisa, o seu mentor não precisa ser estrangeiro, só porque a sua tribo ela tem uma referência geográfica. Isso me incomoda muito, porque o Príncipe de Prata sempre é russo,
O Senhor da Sombra sempre é da Transilvânia, da Bulgária, daquela região lá. E o Peregrino Silencioso, esse, o pior de todos, ele sempre é egípcio. Ah, Então mas aí. vamos superar esses estereótipos, né? Mas aí você resolve esse problema. Você fala, seu mentor é um peregrino silencioso egípcio? Ótimo. Ele tá lá no Egito agora. Então se vira aí que nós estamos jogando aqui em, sei lá, Los Angeles. Né? Pega seus 5 pontos aí. Ele é super respeitado lá no Egito. Essas duas coisas elas se alinham no seguinte aspecto. Faça um personagem novo. Você não precisa fazer a ficha dele. Você só precisa dar algumas informações para o narrador de quem que ele é, como que ele é. E ele não precisa ser um arquétipo clichê da tribo só porque você está com preguiça de pensar. Você teve carinho para fazer o seu personagem, colocou ponto em mentor, gasta mais um tempo e pensa em como aquele mentor é. Torne ele um personagem importante também. Aham, sem dúvida. Já é uma mão na roda isso daí. E em que situações você gosta, como narrador, de colocar esse mentor? Você é daquele cara, tipo assim, os caras estão se fudendo no combate, o mentor, através do teletransporte que ninguém consegue explicar, ele chega lá na cena de combate e afugenta os inimigos pra salvar a galera. Ou ele é aquele cara que nunca dessa forma. Se você não chamar o seu mentor, se você não for atrás dele, ele não vai atrás de você, não. Dessa segunda maneira que você descreveu. A primeira aí que descreveu é o típico exemplo de Deus Ex Machina, né? Uhum. A solução, ela não está explicada, ela não está definida, ela vem do nada e resolve o problema. Isso daí eu procuro nunca fazer nos meus jogos. Então, se você está se ferrando lá no jogo, na batalha final, vai morrer o personagem, não espere que o narrador, eu coloque o mentor para salvar lá, nesse momento. Não dá, não rola. Você vai se fuder sozinho. Mas uma maneira que eu vai se fuder sozinho. E o mentor vai fazer a cerimônia pelos falecidos, né? Acho que uma maneira legal de utilizar o mentor é justamente colocando ele em perigo. O mentor? Você vai ter que... de repente o aprendiz tem que resolver uma treta que não é da alçada dele, é da alçada do professor. Então o cara tem que, de uma hora para outra, agir com mais responsabilidade, com mais maturidade e tudo mais. Mas o que eu acho que essa sugestão sua do mentor em perigo é interessante, porque normalmente o jogador que vê as coisas mais preto no branco, ele enxerga como se os parentes que podem entrar em perigo fossem um fardo dele, porque no caso ele vai ter que salvar os parentes, e que ele é um fardo do mentor. Se ele entrar em perigo, o mentor que se foda, né? E aí é interessante como você faz um twist nessa relação aí, e que agora você vai ter que salvar o seu mentor. Em teoria, é alguém mais poderoso do que você e tal. Sim. Ou então nem salvar, resolver uma treta porque seu mentor tá simplesmente ausente. Beleza. Bem, a gente já falou um pouco sobre como a gente gosta de utilizar os mentores, como a gente não gosta. Então, já caminhando pro final, deixa eu te perguntar só uma outra coisa, Pedro. Você mencionou a respeito de outras criaturas. Como que você vê um mentor que tutora um Garou sem ser da mesma tribo ou sem ser do mesmo augúrio? Eu acho que quanto à tribo, isso não é tão difícil de imaginar, mas depende muito da tribo. Eu consigo imaginar um filho de Gaia sendo professor de qualquer tribo. Assim como consigo imaginar um portador da luz, embora com menos frequência. Uma fúria negra, desde que a pupila seja uma pupila. Fúria negra, sim, fúria negra e... acho que sim. Deixa eu ver. Sei lá, talvez um Fiana ou um Preso de Prata Galhardi. Entendi. E a respeito do desses empolgados. Aí eu já acho mais difícil. Não é necessário. Não é uma obrigatoriedade que o mentor seja do mesmo augúrio, né? Mas, poxa, é difícil que um Hagabash, por todo o comportamento que ele tem e pela forma como esperam que ele haja, vai ensinar um Philodox. Acho que tem uma maneira de você utilizar o mentor de augúrios diferentes, desde que você não esteja usando um único professor. Se você está usando aquela regra que o antecedente corresponde a vários professores, aí tudo bem, você pode ter
sei lá, o Teurge que te ensina a arte de criar fetiches, por exemplo. Mas o Aron, ele te ensina a batalhar e você também é Aron. Então, sabe? Entendi. Uma coisa tá ligada à outra, mas o verdadeiro professor não é tudo o que os pontos representam. Eu gosto de mudar um pouco as coisas, porque às vezes eu acho que os mentores eles ficam parecendo os reflexos maiores dos personagens. Se você fez uma Fúria Negra Galliard, ela vai ter que ser tutorada por uma outra Fúria Negra Galliard também, entendeu? Aí acho que fica uma coisa tão aquela coisa, olha, quando eu estiver no posto 3 eu quero ser igual aquele lobisomem ali foi o lobisomem que eu criei aqui no início, quando eu coloquei meus 2 pontos de mentor. Então eu gosto de alterar um pouco as coisas, até pra você poder dar uma percepção diferente pro personagem. Olha, você faz as coisas desse jeito, mas eu faria de outra. Entende? Sim. Eu acho esse lance interessante. Então, ficamos por aqui então, como professores, dizemos pra vocês, respeitem os seus mentores, tá ok? Pedro, valeu a participação, cara. Valeu, cara, um abraço então. Forte abraço, um uivo de despedida pra todo mundo. Valeu.